ótimo dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Está no ar mais um Saber Viver. Aqui fazendo companhia para você, levando qualidade de vida, falando sobre assuntos que possam acrescentar, somar no seu dia a dia, te levar a um crescimento maior, um entendimento, uma compreensão maior de você mesmo. Isso é muito importante. É importante esse exercício constante, onde a gente sempre fala aqui, falamos sobre vários aspectos já durante essa, digamos que uma semana e meia de programa. A gente vem abordando vários assuntos relacionados ao comportamento, relacionados ao nosso dia a dia, relacionados ao outro, a como devemos nos comportar, nos direcionar em relação às outras pessoas também. Então, essa proposta de levar essa qualidade de vida, de falar um pouco sobre a mente humana, sobre o que está acontecendo à nossa volta e também dentro de nós, porque às vezes a gente olha tanto o nosso externo, olha tanto o mundo à nossa volta e a gente esquece de olhar dentro do nosso coração e entender e compreender o que realmente pode e merece ser mudado, porque quando a gente muda, o nosso olhar para o mundo também muda bastante. Então, hoje a gente vai falar sobre o amor, esse sentimento tão amplo, onde a gente pode dimensionar de várias formas diferentes, onde a gente pode sentir de várias maneiras diferentes, onde para cada um é de uma forma, tem uma intensidade, é de uma maneira. Então, a gente vai abordar ele aqui de algumas formas, a gente vai trazer no quadro Mentalize, vamos falar sobre os vários aspectos do amor, sobre as várias maneiras em que o amor se apresenta em nossa vida. A gente sabe que nos dias atuais, infelizmente, a gente vive uma época de instantaneidade. Então, muitas pessoas, às vezes, têm relacionamentos relâmpago, né? Aquela coisa de um mês a pessoa se relaciona e é o amor da vida. Nada contra, tá, gente? Não estou julgando aqui ninguém, dizendo que ninguém está certo ou errado, não. Mas hoje é uma tendência dos nossos dias. E a gente vê muitas pessoas carentes de carinho, de atenção, de um abraço, de uma palavra amiga. Isso tudo é relacionado ao amor. E tem um amor também, aquele amor de irmão, que você simplesmente ajuda, contribui, soma, independente de conhecer, independente de ter algum tipo de vínculo. É aquele amor fraterno, aquele amor que a gente costuma dizer, um amor divino, né? Um amor que vem aos nossos corações e é distribuído para as pessoas que estão à nossa volta, independente de qualquer situação, independente de uma troca. Na verdade, esse é o verdadeiro amor. O amor onde a gente não pensa no que a gente vai receber de volta, daquele que está recebendo esse nosso amor, esse nosso tempo, esse nosso cuidado, essa dedicação que temos para com esse outro ser. A gente não se importa com o que vai vir de volta, se aquele amor será correspondido ou não, aquele amor de mãe, que mãe é uma coisa única na nossa vida, né? A gente vê aí as pessoas passam anos e anos e anos e realmente a figura materna para a maior parte das pessoas é o representativo de amor. O amor divino, como eu já falei também, o amor de pessoas que estão apaixonadas, o amor envolvido com a paixão e vários outros tipos de amor que a gente vai abordar aqui nesse nosso programa. Vamos falar também sobre um curso que fala sobre essas relações, sobre a compreensão do que você fala, do que você ouve, a maneira, as relações também ligadas ao amor, ligadas à nossa alma. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto com a filósofa Carolina Torres, que estará aqui com a gente. E no quadro Mentalize, que eu já falei, quem vai falar aqui com a gente, quem vai conversar é a Camila Costa. No quadro Tecnolovida, o Marcos Renato vai trazer para a gente também os aspectos da internet relacionados ao amor. Hoje em dia as pessoas se conhecem através da internet, marcam encontros. A gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios, porque existem casos de pessoas que se conheceram pela internet e que foi super bacana, foi super positivo, e tem também, infelizmente, alguns casos que são perigosos, casos de psicopatas, casos de tragédias que acontecem através dessa crença num amor virtual que acaba não acontecendo, que acaba sendo utilizado de uma forma negativa por uma das partes. Então, a gente vai abordar aqui o amor nesses vários tópicos diferentes, para que você possa compreender um pouco mais esse sentimento dentro de você e saber como lidar com ele em relação ao todo, à sociedade e ao mundo em que vivemos. A gente vai agora dar uma pausa, você pode acompanhar a gente também através do site da Rede Petrópolis de Televisão e através do site do Saber Viver, que é o www.saberviveroficial.com.br. Não sai daí não, que já já a gente volta.
Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia, falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, com o programa Saber Viver, levando mais qualidade de vida para você que nos acompanha aqui, de segunda a sábado, sempre de 9 às 10 horas da manhã. Bacana, né, gente? Hoje a gente falando sobre o amor, esse sentimento tão vasto, onde a gente poderia passar aqui o dia, horas e horas conversando e dialogando sobre as mais variadas formas do amor, as mais diferentes formas de amar, porque nós somos seres únicos, então amamos também de forma única, e falar de amor é algo muito complexo. Hoje eu trouxe aqui a Camila Costa, que já esteve na última semana no nosso programa no quadro Mentalize, e hoje, nesse mesmo quadro, ela volta para falar um pouquinho sobre esses aspectos do amor. Não é isso, Camila? Bom dia. Bom dia, Carol. Que prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, com a sua equipe, experimentando um pouquinho dessa energia aqui tão boa. Um prazer. Camila, a gente hoje vai tratar, né? Na outra semana nós falamos sobre o equilíbrio. É verdade. Isso também, tudo é interligado, tudo que se fala de sentimento, do que se passa dentro de nós, do que se passa na nossa sociedade, no nosso cotidiano, é interligado. E hoje a gente vai tratar e vamos falar sobre o amor. Queria começar falando sobre esse amor instantâneo, né? Que a gente vê não somente nas redes sociais, mas a gente vê também no dia a dia das pessoas. Parece que a humanidade ficou um pouco acelerada. As pessoas querem sentir tudo muito rápido, querem tomar as decisões muito rápido, amam e desamam também muito rápido. E às vezes nos momentos mais difíceis, ou às vezes nos momentos em que a gente realmente precisa de alguém, a gente acaba se vendo sozinho. Não falo só do amor homem e mulher, não. Falo do amor de amigo também, porque às vezes você está super bem, está vivendo momentos maravilhosos, e você conhece várias pessoas, e aquelas pessoas estão ali fazendo parte da sua vida, mas aí você passa por um momento de dificuldade, você se vê sozinho. Exatamente. Então, esse tópico, digamos que essa lacuna do amor, a gente podia começar abordando esse assunto. Exatamente. É tão bom, né, trazer esses temas que são tão reais, tão vividos no nosso dia a dia, e às vezes quem está assistindo em casa também está passando por isso, não sabe como sair. E é o que você falou, não só no amor, mas em tudo como um todo, o ser humano hoje não quer esperar.
né? E nós somos, eu costumo falar que nós temos carências dentro de nós. Nós somos pessoas carentes e em algum momento da vida a gente começa a buscar significado para a nossa vida, para a nossa existência. Então, alguns buscam essa plenitude em alguma religião, algumas pessoas buscam essa plenitude através da cura das emoções, não importa o meio, mas em algum momento a gente é despertado para isso. Então, hoje em dia está tudo muito imediatista. Se a gente perguntar num grupo de 100 pessoas se alguém gosta de esperar, ninguém vai gostar de esperar. E, às vezes, essa carência, esse imediatismo, ele pega exatamente nos nossos relacionamentos, que é onde a gente deveria ter um amor mais para o incondicional, aquele amor que espera, um amor paciente, do que esse amor instantâneo. E o estrago que o amor instantâneo causa é muito grande. Porque se uma pessoa está carente e ela não conhece as suas reais necessidades para ser preenchido, como que ela vai se relacionar de forma saudável com outras pessoas? E o resultado é tudo isso que a gente vê aí, não só nos relacionamentos amorosos, como você disse, mas principalmente também dentro de casa, onde as pessoas não se dialogam mais, elas não conseguem ter essa plenitude primeiro com elas, para depois envolver outras pessoas nesse mesmo amor. Interessante essa maneira que a Camila colocou em relação ao que acontece nos dias de hoje. Uma outra questão também é, às vezes as pessoas querem amar, mas querem que o outro seja da forma que ela deseja. Eu não falo aqui, gente, só do amor homem e mulher. Eu falo também desse amor de amigo, amor de mãe e filho. Às vezes as mães projetam algo nos filhos também que elas querem, até em profissão, né? Eu quero que você siga a carreira X, ou eu quero que você faça isso, ou eu não gosto do namorado que a filha tem, ou eu não gosto da namorada que o filho tem. Né? E às vezes você quer que o outro te atenda como se ele fosse você e pensasse como você. Então, é complexo isso, né? Será que isso é realmente um verdadeiro amor? Ou será que isso é um amor egoísta que a gente tem essa tendência de realmente cultivar dentro de nós? Eu acho que, na verdade, Carol, a gente não para entender o significado da palavra do amor. Eu me lembro que a gente estava se falando pela internet, né, para falar da pauta de hoje, e quando eu vi que você falou, vamos falar sobre o amor, eu lembrei imediatamente do ano, em 2013. Eu estava dando uma palestra lá na Estácio de Cabo Frio, e no final da palestra, um participante veio falar comigo e eu estava atendendo muitas pessoas. Ele fez um bilhete, entregou para o meu pai, que estava me ajudando na palestra na hora, e ele colocou assim para mim, medite nesses versículos. Ele pegou uns versículos da Bíblia e me mandou por bilhete. E era lá uma parte de Coríntios. Isso eu estou falando aqui, esse participante era evangélico, mas me mandou isso, e eu com o coração aberto li, porque eu acho que os ensinamentos de Deus não requerem uma religião, mas só uma interpretação, uma abertura da nossa parte para isso. E essa parte que ele me mandou nos versículos dizia exatamente sobre o amor incondicional, né? Sobre o amor de uma forma como um todo. E eu li aqueles capítulos assim, na hora não parei para prestar muita atenção, não vi onde aquilo se encaixava na pressa. E depois, conversando com algumas amigas minhas, ela tem uma amiga que está te assistindo também, a Silvete e a Liliana, que são da Bahia de Portugal, assistindo Saber Viver. Que legal. E ela falou assim para mim, Camila, eu amo todos os seres. Eu falei, sério, Silvete, mas eu não amo todos os seres. Será que um dia eu vou chegar nesse nível? E aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu me lembrei desses salmos, dessa meditação que um participante da minha palestra falou comigo, e depois ele passou um e-mail falando assim, não, isso ainda vai te trazer base, matéria-prima para o resto da sua caminhada. E hoje eu vejo que é exatamente isso que ele queria me falar, um pouco disso, das nossas relações. Como ele viu que eu estava sempre em contato com o público, lidando com os conflitos, ele estava me falando exatamente de uma base que eu usaria para sempre e para poder ajudar outras pessoas. Então, ele falava sobre isso, que o amor tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele é paciente, ele não é individualista, ele não queima no sentido de separar, de dividir, mas sempre de somar. Então, acho que o que falta, como um todo, na nossa cultura, é ter esse conhecimento do que é o amor, a essência dessa palavra amor, o que é esse amor incondicional. E isso a gente precisa começar a ganhar consciência sobre isso, assim como nossos comportamentos, reações, atitudes, que a gente não gosta muito. A gente precisa começar a ganhar consciência sobre isso e começar a praticar, vivenciar isso, porque não adianta só a gente falar, né, ler alguma coisa, como eu li na época e não vivenciei de fato o tema, e agora tudo faz sentido. Então, acho que falta em nós mais isso, essa vontade de saber mais sobre o que é isso, e começar a praticar, a ser mais congruente no nosso dia a dia, de acordo com aquilo que a gente vai treinando e vai consumindo. Muito bacana, a Camila colocou aqui uma parte da Bíblia que eu particularmente gosto muito, e realmente estamos muito distantes desse amor puro, desse amor em que não tem uma expectativa de troca, não tem uma expectativa de retorno, não tem uma expectativa do que o outro vai
te beneficiar com esse amor. Na verdade, o verdadeiro amor, ele não tem essa expectativa. Ele é o amor e ponto. Não é isso, Camila? Exatamente. E aí a falta do conhecimento do que é realmente a essência dessa palavra, com as nossas carências, que quando a gente fala de carências, essa falta de preenchimento, a gente está falando da nossa vida como um todo, de coisas que aconteceram na nossa infância, das nossas crenças, da maneira como a gente foi criado, dos nossos valores, tudo isso se junta e faz com que a gente comece a projetar no outro aquilo que a gente não tem, mas que a gente queria. Então a gente não sabe esperar. Então, a gente começa a querer do outro aquilo que a gente não é. A gente começa a mudar o outro, sendo que a gente não está vivenciando aquilo que a gente realmente quer. E aí vira o que dá essa grande bagunça que a gente está hoje. E o grande desafio das pessoas que trabalham nessa área, como os profissionais que você está recebendo aqui hoje, é exatamente alinhar a mente dessas pessoas, começar a abrir para uma renovação da mente, para começar a olhar por essa lógica, né? por essa outra perspectiva que eu acho, Carol. É isso que está faltando na gente hoje em dia. É interessante porque a gente vê, por exemplo, em até relações de amizade, relações de companheirismo homem e mulher, relações amorosas, digamos assim, as pessoas, elas tendenciam a querer buscar isso que elas precisam nelas no outro. Né? Geralmente a pessoa cobra algo que ela não dá. Exatamente. Geralmente ela deseja algo que ela não consegue dar. Então, talvez se a gente começasse a olhar para dentro do nosso coração e dar aquilo que a gente quer receber, a gente vai receber automaticamente, exatamente. Né? Sem ter que cobrar. É aquilo que a gente estava conversando lá na segunda-feira, né, lá no escritório. A gente tem que aceitar que nós temos uma carência, e isso é natural, nós já nascemos, às vezes, com essa carência, e começar a pensar na nossa vida quais são as áreas em que essas carências estão mais gritantes, para que a gente possa começar a trabalhar isso, e aí sim a gente esteja em condição de viver um relacionamento saudável, de amor com outra pessoa, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos de trabalho. Então, a gente vê essa carência gritante, mas as pessoas ainda não se deram conta de que começa nelas primeiro, para que então a mudança aconteça e você começa... Eu começo a falar sobre isso, e é um assunto dentro da minha linha de trabalho, que eu falo que quando a pessoa tem autonomia emocional, tem autonomia afetiva, ela começa a virar como se fosse um imã, porque ela vira exemplo para a pessoa e ela começa a falar daquilo, e outras pessoas, vai ganhando outras pessoas por aquele magnetismo da mudança, e aí sim as coisas começam a fluir. Muito bacana. Para você, Camila, qual é o melhor caminho para o amor? Eu digo um sentimento que seja necessário antes do amor, para que a pessoa consiga amar de fato ou se aproximar ao máximo. Que eu achei muito bacana a Camila falar assim, será que um dia eu vou compreender o que é isso? Porque o mais importante é a gente conhecer as nossas limitações também, exatamente. Né? É a gente compreender que determinadas pessoas a gente tem mais dificuldade de amar, talvez por uma questão de afinidade. Não é porque ninguém é ruim, porque ninguém... Nada disso. Às vezes são linhas de raciocínio diferentes, maneiras de encarar a vida diferentes, experiências, histórias diferentes, culturas diferentes. E aí acabam levando, digamos aqui, um certo preconceito, uma trava em relação a outra pessoa, né? Não digo nenhum desamor, que eu acho isso muito forte, mas digamos que uma falta de conhecimento do outro e uma falta de interesse também em ter essa aproximação com o outro. E isso acaba sendo causado por essa nossa diferença, às vezes, de linha de raciocínio, de pensamentos e de afinidades. Assim como, às vezes, a gente gosta de alguém do nada, num piscar de olhos, sem motivos, né? Isso que você falou me lembrou uma palestra, eu ministro uma palestra desde 2012 que chama Organizando as Memórias Afetivas. E no início dessa palestra eu falo exatamente sobre isso. Como é que a gente pode gostar de uma pessoa que a gente acabou de conhecer, ou como que a gente pode só olhar para aquela pessoa e já não gostar daquela pessoa, né? Mas a gente não gosta do outro aquilo que a gente vê na gente mesmo. Então eu acho que isso que você perguntou, o que falta antes do amor, eu acho que falta olhar para as pessoas como um espelho. Como que eu vou querer que aquela pessoa mude se eu tenho dificuldade para mudar, se eu sei, eu tenho consciência, as coisas que eu tenho que mudar e eu não consigo mudar num tempo que Deus às vezes me pede aquilo, que me mostra aquilo em intuição ou através da minha fé. Se eu não consigo mudar aquilo no tempo certo, como é que eu estou cobrando do outro uma atitude imediata? Então, acho que falta nas relações como um todo a gente começar a olhar para o outro como a gente. Sabe? Entender a limitação do outro, a começar a olhar para a pessoa não só pelo que ela é hoje, mas a história de vida dela. Por que ela reage dessa forma? Qual foi a maneira que ela foi criada? Como era a relação dessa pessoa com os pais? Como que é a relação dessa pessoa com a família? De repente, no trabalho, alguém que a gente sente que não gosta da gente, como que será que é a vida dessa pessoa fora do trabalho para ela chegar daquela maneira assim, né? Ou então, por que essa pessoa que eu convivo chegou dentro de casa tão ansiosa, tão nervosa?
por que está acontecendo isso? Então, acho que antes, não é nem antes, eu acho que é um degrau, né, em comunhão com o amor. Eu acho que falta exatamente isso, é olhar para o outro como um espelho da gente, para que a gente possa treinar mais esse amor incondicional, para que a gente possa sentir. Então, isso, olhar como um espelho e entender as nossas carências, as nossas limitações, entender onde a gente tem que ser preenchido, é o conjunto, eu acho, que nos leva ao amor incondicional, como essa minha amiga me disse, como esse participante me disse, né, sobre o amor incondicional, para a gente começar a vivenciar isso, Carol. Muito interessante, olhar o outro como um espelho. Então, a partir do momento que você olha o outro como um espelho, você consegue observar as suas falhas, né? Porque eu acho que também a gente peca nisso, a gente tem uma tendência a achar que nós somos os donos da verdade, que nós somos os mais capacitados, os que sabem, têm mais conhecimento em relação aos mais variados assuntos. A gente tem essa tendência, isso é humano, somos assim, e a gente precisa se tirando essas amarras, né? Exatamente. Realmente falando, não, nesse ponto aqui eu posso melhorar, eu posso mudar, eu sou falho nisso, eu sou bom em outra coisa. Então, a gente precisa começar a se enxergar sem esses véus, como se a gente colocasse véus nos nossos defeitos, véus bem bonitos, para que a gente mesmo não os enxergue, né? Exatamente. E isso é gritante em várias áreas, né, Carol? Eu acho que o amor fala muito disso, da compaixão, da paciência. Eu acho que o amor conjuga tudo isso junto, né? Você não ser imediatista, você saber esperar, você ter fé, você saber que algumas coisas cabem a você, outras cabem a Deus, cabem à pessoa. Então, às vezes, muitas vezes, o amor também diz um pouco de interceder por aquela pessoa. De repente, você está vendo que aquela pessoa está indo por um caminho errado, ou que não conjuga da mesma fé que a sua, você pode aprender a pedir por ela, para que então você veja uma mudança. Não você sempre agir. Acho que a gente tem que ter uma consciência também do que a gente pode fazer e do que não nos cabe fazer, do que o tempo tem que fazer, do que Deus tem que fazer, enfim, a espiritualidade maior, de acordo com a crença de cada pessoa. Mas acho que a gente tem que entender que nós somos pessoas, seres que precisamos ser preenchidos por algo maior, descobrir a nossa missão, descobrir o nosso papel na nossa vida, alinhar, acho que isso é responsabilidade nossa, descobrir isso, alinhar os nossos valores, as nossas crenças, estar em busca de ganhar autonomia para que a gente possa se relacionar com o outro. Eu acho que a base de tudo é isso, Carol, que a gente sempre fala, né? Quando está perto, e aqui no programa também a gente tem falado. É verdade. E é interessante porque a gente traz aqui temas atuais e temas que fazem parte realmente de algo que possa te ajudar a estruturar a sua vida, possa te dar aí uma elucidação, né? Que você possa realmente se sentir iluminado em alguns pontos que você precisa mudar. Como a Camila colocou aqui, não tem como um profissional da psicologia ou um outro profissional de alguma outra área chegar e falar para nós, para mim, para você que está em casa, ou para a Camila, chegar e falar assim, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Não. Isso tem que partir de cada um. A gente precisa estar amplo para ouvir os profissionais que falam sobre vários assuntos que são relacionados ao nosso cotidiano, sim, para que a gente desperte isso dentro do nosso coração. Aliás, esses profissionais, o trabalho deles é justamente esse, despertar dentro de nós essa necessidade de mudança, essa necessidade de querer algo maior. Então, quando a gente fala de um amor aqui, de um amor amplo, de um amor realmente permanente em nossas vidas, de um amor verdadeiro, a gente fala de paciência, a gente fala de humildade, a gente fala de sentimentos que são brandos, que trazem paz, né? Eu acho que quando a gente tem paz, a gente encontra esse amor que a gente diz aqui, né, Camila? E o que você está falando é muito real, porque a lógica do mundo é outra, né? A lógica do mundo não é essa, não é a gente conversar sobre esses temas, não é a gente buscar autonomia emocional, não é a gente ensinar o amor, como a Carol depois vai falar aqui também. A lógica do mundo não é essa. Então, a gente vai contra a lógica do mundo, na intenção de que você aí de casa, o público que te acompanha, comece a ganhar consciência disso, até que a gente vá segmentando para baixo e consiga encontrar exatamente o foco daquela pessoa, onde exatamente precisa ser mudado. E isso já está dentro da pessoa, só precisa ser despertado. Então, o nosso papel é exatamente isso, guiar, dar ferramentas, recursos, discutir com outros profissionais. Às vezes a gente pega alguém para atender que é tão parecido com a gente, que tem os mesmos problemas que a gente, as mesmas limitações que a gente, então a gente tem que buscar recursos fora também e tem que entender que a vida não é a gente sozinho, né? A gente tem uma relação, as pessoas não aparecem na nossa vida por acaso, e se alguém aí em casa hoje está pensando sobre isso, sobre o amor, o quanto é difícil amar, como eu falei aqui do meu caso, quando essa amiga minha me falou disso, acho que você tem que pensar que todas as pessoas que estão na sua vida hoje, que entraram na sua vida, ou que no passado te feriram nesse campo,
né, exatamente no amor, que isso não foi por acaso, isso teve uma lição, isso teve uma experiência, e que se isso está vindo à tona agora, se a pessoa está assistindo esse programa hoje em casa, também não é por acaso. E vai ter muito conteúdo aí para começar a trabalhar. É verdade, é interessante. A Camila sempre fala isso, que a gente está remando contra o que a maioria está indo, né? A gente vê que hoje a proposta é a instantaneidade, a proposta é o imediatismo, aí a proposta é o ter, quanto você pode ter, o que você pode comprar. E a gente vê que há um consumismo muito grande. Consumismo é bacana, mas tem que ser moderado, tem que ser algo que tenha um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Mas a gente vê que hoje a sociedade ela vai te impulsionando para o superficial, para tudo aquilo que é na hora, para tudo aquilo que aconteceu e acabou. E a gente está falando aqui justamente de coisas que fazem parte da nossa raiz, do que nós fomos, do que nós somos, do que nós queremos ser também, do que a gente quer buscar para o nosso futuro, para o nosso crescimento. Exatamente. Acho que esse é o grande barato da vida, a gente buscar esse equilíbrio, né? E esse tempo de esperas, esse tempo que a gente começa a exercitar a paciência, a humildade, a intercessão pelo outro, começa a ver o outro como um espelho, na verdade, isso o Criador do Universo quer nos dar o quê? Sabedoria. Né? Então, é através da sabedoria que a gente sabe exatamente como agir nesses casos. Então, se hoje uma pessoa está escutando a gente, não tem a menor ideia por onde começar a treinar essa área da vida, né? Que é exatamente exercitar o amor, enxergar o amor, uma lógica que a gente está abordando aqui na minha participação, de uma forma mais ampla, de uma forma incondicional. Acho que a pessoa também pode começar a pedir, de acordo com a sua fé, a sua crença, né, no Deus que essa pessoa acredita, ela pode começar a pedir sabedoria, porque a sabedoria ela vem através da intuição. Então, se você não sabe o que fazer, você pode se conectar de acordo com a sua fé e pedir sabedoria, porque aí as intuições vão vindo e essa pessoa vai saber exatamente como começar a agir, no campo, como vai começar a agir. Muitas vezes, para você começar a treinar o amor incondicional, você vai ter que começar a treinar em silêncio, mesmo se for com as pessoas da sua casa, do seu trabalho, você treina em silêncio, você faz a sua parte, que aí, no momento certo, as coisas começam a se abrir. Eu acho que a vida é exatamente isso, como a Camila colocou aqui. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho, que algumas a gente acha que são, né, nossa, eu queria tanto uma pessoa assim na minha vida, né, uma amizade assim, ou um amor desse jeito, ou a minha mãe é a melhor mãe do mundo, meu pai é o melhor pai do mundo. Às vezes Deus coloca, às vezes não, sempre Ele coloca na nossa vida essas pessoas para que a gente cresça. E as pessoas que a gente tem mais dificuldade também, principalmente, eu acho, porque quando a gente encontra momentos difíceis, não somente relações entre pessoas, mas também problemas na nossa vida, adversidade, seja problema financeiro, seja algum problema profissional, seja algum problema na sua casa, esses problemas eles vêm para o nosso crescimento. Eles não vêm à toa, eles não vêm porque Deus é sádico, quer te ver sofrer, nada disso. Eles vêm para que a gente realmente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente consiga enxergar algo além. Exatamente. Né? Eu acredito, Carol, que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje já aconteceu e tudo aquilo que a gente vai viver também. Então, nessas nossas relações, nessas nossas comunicações, eu acho que o universo nos pede exatamente isso, para que a gente se aperfeiçoe, não só com a gente mesmo, mas também com o outro. Então, essas relações, elas possibilitam isso. A gente ser cada vez melhor, o que a gente não fez antes, a gente vai fazer agora, e depois, mais para frente, a gente vai entender por que a gente fez isso, e aí vai virando, sim, um círculo, mas de uma forma saudável e equilibrada. Muito bacana. Obrigada, Camila, mais uma vez Carol, aqui no quadro Mentalize, né? E a gente falando, abordando assuntos que fazem parte da nossa vida, com profissionais capacitados para que você que está em casa tenha aí uma ampla visão do que está acontecendo no seu momento, porque cada um está vivendo momentos diferentes, mas determinados assuntos, determinados sentimentos, determinados fatos, eles fazem parte do nosso cotidiano de uma maneira geral. Às vezes, todos os dias, por exemplo, o amor é algo que faz parte da sua vida o tempo inteiro. Então, são temas que realmente você pode extrair algo de bom, trazer para a sua vida e colocar em prática alguma coisa, porque isso que é mais importante. Extrair o conhecimento, começa a colocar em prática, porque senão não funciona, né, Camila? É isso aí, Carol. Obrigada mais uma vez, a oportunidade de falar com o seu público. E eu quero também mandar um beijo para esse pessoal que eu citei aqui, que é o Leonardo de Cabo Frio, que me entregou esse papel, que eu contei a história dele, e a Silvete e a Liliana. A Silvete da Bahia e a Liliana de Portugal, que estão te assistindo também. Ai, que bacana. Tá Tem mais gente de Portugal. A Fernanda Siqueira mandou mandar um beijo para ela. Beijo grande. E o Léo, um casal de amigos que está estudando em Portugal, estão lá em Coimbra. E estão sempre assistindo aqui o Saber Viver. Isso que é bom, né? A gente poder colocar isso para o mundo. Né? Obrigada, tá, Carol? Obrigada a você, Camila. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta.
se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Agostinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E a gente agora vai conversar no quadro Tecnolovida sobre os aspectos da tecnologia em relação ao amor. Às vezes essa ansiedade, essa instantaneidade, essa vontade de encontrar alguém que a gente falou aqui no primeiro bloco no quadro Mentalize, ela acaba despertando essa vontade, a pessoa vai lá na internet, começa a procurar, entra em aqueles sites de relacionamento, tem alguns sites que são realmente para as pessoas se encontrarem, e aí realmente tem casos. Eu tenho uma prima que casou com uma pessoa que ela conheceu na internet, está lá, casada, mora em Araruama, casada, tem filho, tudo direitinho. Tem a Camila também, a gente estava nos bastidores, a gente chegou bem cedo, ela também falou de uma tia, né, Camila? Uma tia que também casou, que conheceu a pessoa através da internet. Então, quer dizer, isso acontece, existem casos, sim, mas existem também os perigos. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes são fakes, são pessoas que não existem, postam fotos que não são elas, e aí marcam encontros. Tem casos também de pedofilia. A gente sabe aí que tem adolescentes que às vezes pedófilos vão e conversam e puxam assunto, e aí utilizam desse amor, que às vezes a pessoa que está do outro lado da tela, ela está com um sentimento puro, ela está realmente com um sentimento de positivo, e aí a outra pessoa utiliza isso, infelizmente, para um lado da maldade, para o lado ruim, para o lado negativo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Por isso, estamos hoje recebendo aqui o Marcos Renato, da Fox Tecnologia, e também o Evandro Souza, da Fox Tecnologia, que faz essa parceria com a gente nesse quadro Tecnolovida, para trazer essas informações na internet. Não só novidades do mundo digital, mas também coisas que acontecem no nosso cotidiano que podem ser benéficas ou não. Não é isso? Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Evandro, esse aspecto, como eu estou colocando aqui, das pessoas quererem tudo muito rápido, e essa questão da instantaneidade, ela vem através também das redes sociais, através da internet, esse mundo digital que transformou tudo muito rápido. A pessoa está do outro lado do mundo, ela recebe um WhatsApp seu, uma mensagem de voz, uma fotografia, um vídeo. Então, essa instantaneidade, ela fez com que a mente humana ficasse também assim, instantânea. Isso é benéfico, isso é maléfico? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Eu acredito que, assim, primeiramente o ponto de vista é o mais importante, né? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que a internet veio para somar muita coisa, as redes sociais também tem essa parte mais perigosa, né, digamos assim, que no caso é... Como é que eu posso dizer? Tem muita gente que entra na internet com muita malícia, né? Em redes sociais mesmo, como você estava comentando, tem muito pedófilo hoje em dia que vai numa rede social, procura infelizmente uma vítima, né? Acaba persuadindo essa pessoa, marca um encontro, enfim, acontece várias coisas. Mas por uma contraproposta, essa parte de você encontrar uma pessoa assim que onde você possa lidar e ter um relacionamento mais sério, isso aí acontece muito. Acho que hoje em dia com mais frequência ainda, devido a essa velocidade que a internet tem tomando, e as redes sociais também vêm somando demais, entendeu, nisso. Eu acho que hoje em dia se torna muito mais fácil mesmo você conseguir conhecer alguém na internet.
e levar um relacionamento às vezes duradouro até, ou enfim, às vezes só um lance mesmo, né? Como hoje em dia acontece tudo muito rápido. Eu tenho até experiências mesmo de um amigo, um pai de um amigo meu. Ele conheceu uma mulher na internet e, assim, ele deixou tudo, deixou filho, casa, deixou tudo, foi morar com ela e tá vivendo hoje super bem. Já deve ter uns 3 ou 4 anos que ele tá com ela. E, assim, ele casou com uma pessoa, não deu certo, encontrou uma pessoa na internet. E é um exemplo que você vê aí que muita gente dá certo também, né? Assim como tem coisas boas, também tem coisas ruins. Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque essa coisa também de... Na internet tudo é muito bonito, todo mundo é muito legal, tudo acontece da melhor maneira possível. E as relações, elas têm os seus momentos de dificuldade, tem os momentos, né, que às vezes você não está bem no teu relacionamento, e aí você acaba abrindo portas também na internet. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, ter esse discernimento para que a gente não vá no impulso, né? Não vá, eu vou abrir aqui minha página na internet, eu vou ver se tem alguém interessante e eu vou paquerar. Não pode ser assim. Até porque você acaba sendo uma pessoa superficial. Você tem que realmente valorizar aquilo que você vive. Você tem que ter aquele... Isso é minha opinião, tá, gente? Você tem que ter aquele discernimento em relação aos seus valores, aos seus posicionamentos. E essa questão também da internet, quando ela aproxima, é legal porque, por exemplo, eu tenho amigos que não moram nem aqui no Brasil mais, que eu conheci aqui, que fizemos amizade aqui, inclusive alguns daqui da cidade mesmo, e hoje estão em outros lugares. A gente conversa pelo WhatsApp, é como se a gente estivesse perto. Isso é legal também, né? Eu acho que essa parte instantânea que isso tudo cria desse mundo é muito rápido, né? Eu acho que isso daí é uma grande vantagem que tem. Uma outra vantagem também que eu acredito que tenha na internet hoje em dia é que qualquer problema que você tem, você expõe à internet e você procura em blogs, em sites e fóruns, e eles sempre te dão uma resposta ou alguma opinião de alguém que já passou por uma situação parecida, e sempre você consegue colher esse tipo de informação ou resposta que você procura. Muitas vezes são respostas boas, né, para um lado positivo. Outras vezes também não, alguém que teve uma experiência má ou uma opinião também que não vem, assim, não é uma opinião muito correta. Mas enfim, hoje em dia a internet é um mundo muito rápido e qualquer solução que você busca, muitas vezes você encontra ou às vezes encontra um problema, entendeu? E é isso. É legal também essa questão, por exemplo, no YouTube, a gente vê que tem muita coisa com conteúdo bacana. Tem programas inteiros no YouTube, né? Tem gente que não... Às vezes a pessoa não tem um programa de TV. Programas, exatamente, tem tudo. ela põe Hoje em dia tudo lá tem no tudo. YouTube. É bem legal, porque aí você pode pesquisar pelo assunto que você quer, o assunto que você se interessa. E claro, como o Evandro falou aqui, você tem que analisar se aquilo ali realmente tem uma procedência positiva, se realmente tem profissionais por trás daquela página, daquele site ou daquela página no YouTube, para ver se realmente é algo que vai te acrescentar, que vai te agregar. Mas tem muita coisa positiva, muitos textos bacanas, tem páginas que eu gosto muito de páginas, tem umas páginas daquela Pensador, tem muita coisa legal lá, né? Tem umas aquela de frases, bacanas, não é? De frases. E aí qualquer um pode se cadastrar, se você quiser, você vai, se cadastra, começa a postar os seus pensamentos também. Então é legal porque faz as pessoas que curtem o mesmo assunto interligarem ali e se envolverem com aquela questão. Eu acho muito bacana esse mundo virtual, acho que a gente tem que tomar esse cuidado em relação a como fazer, como proceder, com quem eu estou realmente falando, ter essa preocupação para que a gente não caia numa furada, para que a gente não se engane e não cometa algum erro. Esses dias também, até uma coisa que eu tava... um caso de um amigo nosso que caiu numa dessas. Ele... Assim, até uma ferramenta para os românticos da internet seria essa que a gente usou para descobrir isso. Acho que o Google ele fornece algumas ferramentas pra gente que muita gente desconhece. Na verdade, o Google está sempre se atualizando. Eu acho que uma ferramenta muito legal é que a maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime, que hoje é considerado na internet, como fake, pedofilia, etc., eles tiram todas essas fotos de um perfil. E mesmo que não, eles tirem de pessoas, vamos supor, eu tenho um conhecido, só que mora nos Estados Unidos, então eu vou pegar as fotos dele e vou criar um perfil igual ao dele. Hoje a gente tem uma ferramenta no Google que, se você, ao invés de fazer uma pesquisa por texto, você vai em imagens e salva a imagem do fake e arrasta para cima da pesquisa. Ele vai pesquisar por aquela imagem. E aí mas como faz isso? Me ensina, como é que faz isso? Dessa forma, você abre o Google, aí abriu a página do Google. Isso, a página principal do Google. Aí lá você tem as pesquisas, tem como você pesquisar por texto, por imagem, vídeo, música. Você pesquisa por imagem. Você salva a foto que você quer descobrir se ela é realmente real e arrasta para cima da pesquisa. Você só arrasta ela assim. Aí ela vai pesquisar aquela imagem.
Aí ela acha a imagem original do usuário, não só Os ela, links mas também todas da as rede outras. social, se for verdadeiro, você vai conseguir encontrar Muito os bacana links. isso. Ele Isso já é tava legal, noivo e essa tudo, dica aí esse é cara. bacana. Ele já tava noivo, já usando aliança. Noivo de uma relacionamento pessoa. sério. Mas ele conhecia essa pessoa, ele só conheceu ela na internet, exclusivamente na Sim, internet. aí não de repente pessoal. pela distância, de repente cidades Isso. diferentes, ele não conseguiu... E aí a gente achou a pessoa real. Ela não era nem daqui, se não me engano, ela era de Minas, a pessoa. Gente, olha só. Mas isso tá vendo como isso é interessante? Imagina só. Imagina se ele casa pela internet. que coisa, hein? A gente ri, gente, mas isso é um alto índice de carência, mas é uma realidade, porque às vezes a pessoa tem um papo bacana e tudo, mas de repente ela pensa assim, essa pessoa não vai se interessar por mim, minha aparência não é, de repente, a aparência que eu acho que vai agradar essa pessoa e tal. E aí coloca uma foto de outra pessoa e vai Eu embora. acho que isso daí é o primordial, é a grande diferença que tem. Tipo, olhou lá, pô, a menina é muito bonita. Caramba, às vezes tu acha que tu não tem condição, ela vai te dar ideia, mas no fundo não é nada daquilo É que verdade. você imagina. Que loucura, hein, gente? Na verdade, Gostei. até a questão dos blogs também funciona muito assim. Quando você pesquisa hoje, foi igual o Evandro estava comentando, igual até você mesmo estava falando, que a gente pesquisa sobre uma solução ou algum problema, ou então a gente se envolve em um nicho, por exemplo, entrei na academia, vou pesquisar série, nutrição, suplemento. Na verdade, hoje a grande maioria dos sites na internet seguiram aquela onda de um tempo atrás que hoje diminuiu, mas continua, de como ganhar dinheiro na internet. Todo mundo hoje em dia quer ganhar dinheiro na internet. E eles têm usado o blog como um veículo como empresarial realmente. E isso é um perigo nesse ponto, porque a pessoa que cria aquele blog, ele não tem conhecimento nenhum na área, ele é um empresário, ele vê um público legal, vamos usar como exemplo a área de suplementos, ele vê um público interessante, ou então ele é um usuário de suplementos e fala, vou criar um blog. E aí quando ele começa a ter resultado daquilo, ele começa a comprar as iscas digitais, que a gente chama. São publicações prontas, feitas por escritores que não são profissionais. Eles só escrevem para a internet e publicam aquelas informações no site. E em meio àquelas publicações que eles vão tendo, muitas delas às vezes são reais, eles colocam um produto para eles terem lucro. Porque, na verdade, existem hoje o AdWords, que são a forma de você lucrar com o Google em anúncios, mas eles usam dessa forma também. Exemplo, você tem um produto que a grande maioria das vezes quem anuncia assim, é difícil ter resultado real do produto, e eles colocam ali no meio e você vê o produto, vê vários comentários, excelente, emagreci em 2 dias. Aí você vai e entra embaixo. Os comentários não são válidos de nada e o produto muitas vezes é um placebo, entendeu? Gente, muito bacana esse assunto, é um assunto extenso, né? Vamos com certeza tocar nesse assunto aí mais vezes, falar disso mais vezes. Quero agradecer vocês aqui toda semana, muito obrigado. O pessoal da Fox Tecnologia, que fez a nossa vinheta, preparou também o nosso site, nossa página no YouTube, tudo isso aí para dar mais qualidade para você que está em casa. E na próxima semana tem mais novidade, né? Com certeza. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia? Falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas.
Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. E claro, para encerrar esse assunto, falamos aqui sobre o amor, falamos sobre os aspectos da internet, falamos também com a Camila Costa em relação à nossa mente, a amplitude da nossa mente em relação ao amor. E agora estou recebendo aqui a Carolina Torres, que é filósofa, que é professora de filosofia, e ela vai falar aqui com a gente em relação a um curso que está sendo ministrado todas as terças-feiras, também falando sobre o amor, sobre as relações, sobre os aspectos da alma. Não é isso, Carol? Bom dia. Bom dia, Carol. Xará. Xará. Pois é, a gente está começando esse curso. Na verdade, ontem a gente teve um primeiro encontro, uma aula inaugural, mas as inscrições estão abertas até a terça-feira que vem, que é quando a gente começa realmente a abordar os conteúdos do livro. O curso vai ser todo baseado numa obra de Platão, chamada Fedro, que é um livro que trata sobre a relação entre o amor, a alma e os discursos. A tese principal é que a nossa alma é atraída pelo amor, a gente se conduz para o amor, mas sempre através dos discursos. Então, o modo como a gente interpreta o que é o amor, como a gente pensa também, né? Porque a gente pensa de forma discursiva, né? Falando, assim, com palavras. Verdade. Então, assim, como a gente interpreta a fala do outro, são caminhos que nos conduzem para o amor. Então, a gente vai tratar sobre o cuidado que a gente tem que ter em relação aos discursos, justamente porque são eles que podem nos aproximar ou nos desviar dessa relação com o amor que possa ser positiva para a gente, né? Então, assim, dependendo do modo como a gente entende o que é o amor, se a gente entende o amor como um simples desejo, se a gente entende o amor como uma desmedida, uma loucura, uma atração que pode ser doentia, assim, pode nos afetar de maneira que não seja saudável. Tudo isso vai fazer diferença como a gente vai conduzir nossa alma no mundo. Bacana. E aí, como a gente investiga, né, junto com Platão, Platão nos mostra como a gente pode encontrar uma maneira melhor de interpretar o que é o amor. Muito bacana, Carol. E quem quiser participar desse curso, como faz para se inscrever? Quais são os contatos? O curso vai ser ministrado no SEAC. Pode procurar o site do SEAC, tem telefone no site. E telefonando pode se inscrever até a próxima terça-feira. Depois a gente deve, se a pessoa tiver interesse, se não puder agora, deixa lá o seu nomezinho, a gente entra em contato no futuro. Mas, por enquanto, a gente gostaria que todo mundo que estivesse interessado se inscrevesse até a terça-feira. Beleza, legal. Então, você que está em casa, só procurar o SEAC. Você tem algum contato, telefone de contato? Agora não tem problema, a gente vai postar no Facebook, pode deixar que a gente posta lá no Facebook, para você que está em casa poder fazer o contato com o SEAC e participar desse curso maravilhoso. Tem uma taxinha de inscrição e aí você se informa melhor em relação à taxa no próprio SEAC e com certeza esse curso vai ser benéfico e vai te acrescentar muito, não é isso, Carol? Eu acredito que sim. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você. No nosso Saber Viver. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão.
puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Agostinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. E hoje a gente abordou um assunto bem bacana, falamos sobre o amor, conversamos aqui com a Camila Costa no quadro Mentalize, sobre os vários aspectos do amor. Conversamos também com o Marcos Renato e com o Evandro, lá da Fox Tecnologia. Falamos sobre os aspectos da era digital relacionados ao amor. Deu uma dica aqui bem bacana do Google que ninguém no estúdio conhecia, né, que você pode pegar a foto da pessoa, colocar lá no buscador e realmente saber se aquele perfil é real ou se é um fake, ou se é alguém querendo aí usar da sua boa fé, né, da sua crença no ser humano, acreditando de repente num papo que está rolando na internet, uma pessoa que nem existe, né? Uma pessoa que não é aquela, aliás, existe, mas não é aquela que está se apresentando. E falamos sobre um curso bem bacana que está sendo realizado sobre o amor, sobre as relações, como a gente se relaciona com o mundo e os aspectos da alma também, lá no SEAC. Carol Torres falou aqui com a gente sobre esse assunto, que é professora de filosofia, e a gente vai colocar uma foto lá com o telefone, o contato do SEAC para você que está em casa poder também se inscrever, tem uma pequena taxa de inscrição, você poder se inscrever e participar desse curso. Meu muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, acompanha aí a programação da Rede Petrópolis de Televisão o dia todo com muita coisa bacana para você, tá bom? Um beijo grande e amanhã a gente volta ao vivo a partir de 9 horas. Tchau, tchau.